Pessoal, bom dia, professor Steverson. Nossa aula de hoje vai ser uma aula mais simples, é uma aula de revisão de conteúdo. Não vou precisar de utilizar o quadro porque a gente não vai copiar, não vai precisar de copiar, né? É coisas novas, né? A gente só vai revisar coisas que a gente já falou, coisas que a gente já fez, tá bom? Eu pretendo aqui gravar, acho que uns 2 ou 3 vídeos no máximo para a gente revisar esse conteúdo. E eu quero, para mim, validar essa aula de hoje. Hoje, no caso, será a nossa última aula antes da prova, que vai ser na quarta-feira que vem. Como nossa aula é terça também, mas terça terão prova com outros professores, então não vai ser possível ter aula de revisão nossa. Então por isso que eu estou optando em gravar essa revisão nossa hoje, para no próximo dia vocês fazerem a prova, o próximo encontro nosso na quarta-feira, tá certo? Eu vou tentar compactar aqui tudo que a gente falou dessa disciplina dentro desses 2 ou 3 vídeos aqui. Eu vou tentar fazer aí no máximo uns 3 vídeos, no máximo 1 hora de gravação para a gente revisar esse conteúdo. Primeiro, quero que vocês reflitam o seguinte, que é, uma prova, pessoal, ela é basicamente um espelho, tá? Eu, particularmente, eu não gosto de desejar boa sorte para aluno, né, para ir na hora de fazer prova, porque é uma coisa que meio sem lógica, né? Porque desejar boa sorte na hora da prova é a mesma coisa, porque uma avaliação, uma prova é como se fosse um espelho, né? Não tem como eu chegar no espelho e falar para ele, ó, espelho, você faz favor de mostrar um cara bonito aí, viu? E na realidade não tem como falar isso pro espelho, porque ele vai mostrar basicamente o que eu sou, né? O espelho ele mostra só o reflexo, né? Ele não tem a obrigação de ser algo maravilhoso, né? Ele tem o objetivo de mostrar o que está de frente com ele. E a avaliação é exatamente o mesmo objetivo. Não tem como eu te falar assim, ó, boa sorte avaliação, boa sorte para você na avaliação. Não tem, porque a avaliação vai só avaliar como que você compreendeu esse conteúdo ao longo dessas aulas, né? No total foram 34, né? Com essa de hoje, que é a revisão, 36 aulas. Ao longo dessas 36 aulas, praticamente metade do conteúdo, o que você absorveu? Né? E aí ele vai fazer uma avaliação nisso, vai te mostrar o reflexo, tá? Então vamos lá, eu vou tentar sintetizar aqui tudo que a gente falou para ficar de forma simples para vocês. Para validar essa aula de hoje, eu quero que vocês façam uma simples síntese, ou em tópicos, pode fazer tópicos mesmo, número 1, número 2, 3, 4, 5, ou bolinhas, né? Vai fazendo em tópicos a sequência dos assuntos que eu vou falando, para mim realmente saber que vocês acompanhou o vídeo e que vocês assistiram essa revisão aqui para fazer a prova, tá bom? Basta fazer isso e me manda que eu valido a presença de vocês lá, tá? E aí depois que a gente fazer a prova, não vai dar tempo de fazer agora, mas depois que a gente fazer a prova semana que vem em diante, e aí a gente vai, na outra semana no caso, né, que já vai estar em maio, a gente vai mudar a modalidade de aulas aqui na modalidade EAD. Nós não vamos utilizar mais o WhatsApp, essa modalidade que eu já venho utilizando, tá? A gente for obrigado, vamos ter que utilizar a plataforma e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. No primeiro dia de aula, nós nos apresentamos, vocês falaram de vocês, eu falei de mim, enfim. Aí depois, no segundo encontro nosso, nós falamos sobre o que seria um projeto. Né? E aqui eu quero tentar trazer para vocês de forma bem simples o que é um projeto. Um projeto, né, ou gerir um projeto, ou a gestão de um projeto, ou simplesmente um projeto, é basicamente um esforço temporário a fim de atingir um resultado único, que é um resultado fim, aqui, ó, que é um objetivo fim. Aqui, tá? Esforço temporário, resultado fim. Ao longo desse percurso aqui, ó, entre esse esforço temporário, por que é temporário? Porque ele não é eterno, ele tem um tempo determinado, ele tem um início e ele tem um fim. Esse resultado único pode ser um produto, um evento, um serviço, né? Igual a gente já comentou em aula. E para conseguir realizar um projeto, nós precisamos utilizar alguns tipos de recurso. Né? O ideal da gente detalhar nos recursos são 5 tipos de recurso: recurso humano, recurso material, recurso financeiro, recurso temporal e recurso tecnológico. O ideal seria esse. Só que o recurso tecnológico, o material e o financeiro, a gente pode somar ele num só. Então o que muda aqui? Ó? O que muda é que continua sendo recurso humano, que é pessoas, recurso temporal, que é o tempo, e o que é recurso material, humano e tecnológico, é tudo baseado num recurso. Se você tiver grana suficiente para você desenvolver, você vai desenvolver isso aqui, ó, que é o recurso financeiro ou material, dá na mesma. Normalmente, quando as empresas fazem detalhes, bastante detalhes, aí ele quebra isso aqui em mais partes, né? Em vez de ser só 3, quebra em 5.
humano, temporal, tecnológico, material e financeiro, né? 5 partes aí. Financeiro é grana, temporal é tempo, não, vamos falar primeiro por partes, né? Financeiro é dinheiro, material é itens físicos, tecnológico é tecnologia, humanos é pessoas e temporal é tempo, né? E para elaborar um projeto envolve uma gestão multidisciplinar, ou seja, envolve competências de diversas áreas, tá certo? E logo depois que a gente comentou sobre isso aqui, a gente comentou também que para realizar-se um planejamento de um projeto, qualquer tipo de coisa que for, né, a gente precisa ter a consciência que existe 3 tipos de ajuste desse planejamento. O ajuste preventivo, corretivo e o preditivo. E o mais ideal de se usar é o preditivo. O que seria o preventivo? É você corrigir antes do caos, só que você não tem controle desse corrigir antes, você não sabe quando é que vai chegar o caos. O corretivo, infelizmente, é a pior hipótese, que depois que aconteceu o caos, aí você vai lá e faz a correção. E o melhor é o preditivo, porque você vai acompanhando e sabendo qual o momento exato de você fazer a prevenção. Isso, pessoal, em qualquer área. Pode ser na área mecânica, pode ser na área pessoal, na área contábil, na área financeira, na área de gestão, não importa a área, tá? Independente do seu nível de planejamento, sempre se paute pelo planejamento e pelo acompanhamento preditivo, que é melhor, tá? Em continuação, no nosso terceiro encontro, nós falamos que esse esforço temporário, nós estamos falando de recurso temporal, que é tempo, como assim? Existem 4 tipos deles, né, que é o curtíssimo, curto, médio e longo prazo. Nós podemos realizar atividade de curtíssimo prazo. Eu daqui a pouquinho vou almoçar. Para mim aqui agora é 10 e pouquinho, 11 horas, né? Então o meu objetivo de curtíssimo prazo, meu almoço daqui a pouco. O meu objetivo, o esforço temporário de curto prazo, que é dentro da semana, dentro do mês, aplicar a prova de vocês, corrigir a prova de vocês, elaborar as aulas da semana que vem. Né? Esse aqui é o meu objetivo de curto prazo. Né? O meu objetivo de médio prazo, ao longo do ano, é minhas finanças, meus compromissos pessoais da minha casa ao longo desse ano, minhas metas que eu realizei. E meu objetivo a longo prazo, mais de um ano, é os meus sonhos, as minhas conquistas que eu quero ter, meus planos que eu quero fazer ano que vem, no outro ano e assim por diante. Então, pense sempre no curtíssimo, curto, médio e longo prazo, tá? Então, até quando vocês forem utilizar essa expressão, tá? Utilize a expressão correta. Eu leio muitas coisas aí, eu percebo assim, ó, vamos realizar isso, tem que ser em curto prazo. Ué, maravilha, curto prazo é um mês de prazo. É esse prazo que você quer dar? Um mês, uma semana, 15 dias? É isso? Não, é para hoje. Não, então se é para hoje, a expressão correta é curtíssimo prazo, tá? Se você tem um projeto ao longo de um ano, né, então é um projeto de médio prazo. Tá? Não é um projeto longo, não, porque um ano passa assim. Nós já estamos no mês 4, daqui a pouco é mês 5. Se são 12, já é quase metade. Passa muito rápido. Porque no mundo contemporâneo que a gente vive, pessoal, o mundo gira muito rápido. Tá? Continuando, o que seria um objetivo, então? É tudo aquilo que se pretende alcançar. É basicamente um alvo, um objetivo, um alvo que se desenha. Tá bom? Aí eu dei até o exemplo para vocês sobre fazer o curso numa faculdade. É você pegar esse grande curso, esses 2 anos, e você falar o seguinte: qual que é o seu principal objetivo? É sair da universidade formado. Tá? Depois, pessoal, eu falei que se nós vamos falar de elaboração de projeto, nós temos que pensar que o objetivo fim, que é o resultado único, ele vai ser produto, serviço, ou evento, ou outro tipo de coisa, mas pode ser inovado. Inovado vem de inovar de novo, é oriundo da palavra novo, né, que são coisas novas. Ou é inovar de novo, ou melhorar algo que já existe. Então, ou lançar coisas novas, ou melhorar coisas que já existem. Certo? E o que seria isso aqui na prática? Eu simplesmente posso pegar um produto e lançar algo melhor do que aquele, ou simplesmente posso criar algo que não existe e lançar ele para o mercado também. Tá certo? Então é essa a interpretação aí. Ó. E não precisa necessariamente mudar tudo. O ato de você mudar uma embalagem, mudar o rótulo, mudar a cor, mudar o gosto, você está evoluindo o produto. Tá? Você não está criando outro produto novo, mas está evoluindo ele. Tá? Se já existe uma embalagem de plástico, você vai lá e cria um de vidro. Se já existe de vidro, você vai lá e cria um de saquinho, de sachê. Enfim, são criações, são evoluções de algo que já existe.
tá? Eu dei vários exemplos, né, aqui ao longo da disciplina, né? No nosso encontro número 4, eu falei, pessoal, que para ser um planejamento, para ter um planejamento, para conseguir fazer um planejamento, nós temos que pensar nas 3 fases, né? Que é o início, meio e fim. Início, meio e fim. O que seria esse início, meio e fim? Se você começa a fazer um planejamento, começa a pensar num planejamento, que você só pensa no início e fala, vamos começar e ver o que dá. Não é planejamento. Um planejamento é pensar nas 3 fases, início, meio e fim. Tá? E o pensar no início, no meio e fim, aí é onde que eu comentei também com vocês, né? A parte do início é muito boa, é a parte empolgante, é a parte maravilhosa. A parte do meio já não tem muita graça mais. E a parte do fim é a parte mais difícil, é a parte que não é fácil concretizar, né? Então o planejamento, para ser planejamento estruturado, é pensar no início, no meio e no fim, tá certo? Eu consegui, pessoal. Para ser bem sincero com vocês, eu ainda tinha mais um conteúdo para passar para vocês antes da prova. O meu planejamento aqui da disciplina está seguindo, está 98% batendo com o que eu planejei, tá? Só mais esse detalhezinho também, tá, pessoal? Não quer dizer o que você planejou que vai ter que acontecer exatamente. É próximo do que você planejou. Se você não planejar, a chance de dar errado é grande. Mas se você planejar, a chance de dar certo é grande. Então o que acontece? Eu planejei para vocês todos esses assuntos que eu falei até agora. Todos. Está dentro do meu cronograma. Só que faltou um assunto, porque na realidade eu estava previsto, no meu planejamento, eu planejei aplicar a prova para vocês lá na aula de número 38, 39 e 40, quando completasse metade. Então, ou seja, essa aula aqui de hoje, que é 35 e 36, aí teria mais um conteúdo ainda, 37 e 38. Na realidade, hoje seria um conteúdo para finalizar, a próxima aula seria revisão e na próxima aula seria prova. Mas não foi possível. Na realidade, eu perdi uma aula aí na jogada, né? Mas, ou seja, meu planejamento ficou 95% pronto, 98% do que eu planejei. Né? Então, é melhor você acertar próximo ou você errar longe? É melhor você acertar próximo, tá? E como é que eu consegui fazer isso? Eu tive que planejar, eu tive um início, um meio e um fim. Esse meu início é quando eu comecei o conteúdo. Esse fim é aqui na prova. Né? Eu estou falando da primeira etapa da disciplina. Esse início é aqui e o fim é aqui. E o meio é a divisão, é o que eu distribuí ao longo aqui. Ó. Eu percebi que de tudo que eu planejei, eu consegui seguir quase 100%. Tá? Então eu tive que planejar, gravar vídeos, por mais que nessa dificuldade que nós estamos na distância, mas gravar vídeos, enfim, responder vocês até de madrugada, aquela vida louca minha aqui, de vocês aí, para a gente conseguir atender esse planejamento. Ou seja, nós não estamos em situação normal, nós estamos numa situação que precisa que eu me desdobre, vocês se desdobrem, né, que vocês pesquisem, que vocês corram atrás, que vocês não fiquem esperando só de boca, né, boca aberta, igualzinho um pintinho, né? Ai, tô com fome, né? E não pesquisa, não corre atrás, tal, né? Então, ou seja, o planejamento é isso, independente do que for preciso fazer, a gente vai fazer para a gente conseguir cumprir ele. E nós estamos sendo felizes na disciplina até agora, porque nós estamos conseguindo cumprir, tá? Então o planejamento estruturado é isso, ele tem início, meio e fim, tá bom? Depois nós falamos sobre os recursos, né? O que seria recursos? No mínimo, os 3 tipos de recursos, né? O recurso humano, o recurso financeiro e o recurso temporal. O recurso humano são todos os seres humanos envolvidos. Eu, você, uma empresa terceirizada, uma família, um amigo, um colega, um funcionário, um cliente, são os recursos humanos que você tem. O que seria o recurso financeiro? O financeiro é grana, é dinheiro, é prata, é money. Por quê? Porque com o dinheiro, lembra que eu falei agora há pouco que na realidade são 5 recursos? Que é o recurso humano, o recurso temporal. Aí, os outros 3 que sobrou presta atenção, ó, financeiro, material e tecnológico. Só que se você tiver dinheiro, se você tiver o financeiro, você consegue ter o material e você consegue ter o tecnológico, que é a tecnologia, certo? Por isso que eu sempre resumo para vocês 3 recursos: humano, temporal e material. Só que dentro desse material, na realidade, não é só material. Material é algo físico. Financeiro é dinheiro e tecnológico é tecnologia, igual eu estou usando aqui a internet, aqui, transmitindo essa aula para vocês. Tá? E o recurso temporal. Sim, só voltando um pouquinho no recurso financeiro, você pode adquirir coisas tanto com capital próprio ou capital de terceiros. Não precisa ser necessariamente só capital próprio, tá bom?
Dentro da análise temporal. A análise temporal, a melhor ferramenta que eu encontro para explicar para vocês é o cronograma. Porque o cronograma eu consigo discriminar, repartir, partir, né, dividir esse projeto em fases. Por período, aliás, né? Período 1, período 2, período 3. Esse período pode ser dia, pode ser semana, pode ser mês, pode ser ano, pode ser trimestre. Eu divido ele por períodos em cima. E na lateral eu divido por ações ou por atividades. Então, essa ação vai ser feita nesse período. Essa ação vai ser feita nesse período. E essa última ação vai ser feita nesse período. E aí nesse cronograma eu tenho o R e o P e o R, né? O que é? O P de planejado, o R de realizado. Então um cronograma não é basicamente só planejar, você precisa acompanhar. E nesse acompanhar é onde que eu vou saber se tudo que eu falei no passado, tudo que eu planejei, tudo que eu rabisquei realmente está acontecendo, tá certo? E ainda falando de recursos humanos, recursos de pessoas, né? Continuando aqui. Eu falei do recurso temporal aqui, que é o cronograma, e voltando um pouquinho aqui que eu não falei dos recursos humanos, a ferramenta ideal para se demonstrar esses recursos humanos é a pirâmide de Maslow, né? Que é aquela pirâmidezinha assim, ó, que nós temos o estratégico, o tático e o operacional. Quem que é o estratégico aqui, ó? São as pessoas que comandam, que tomam decisão. O gerente, o diretor, o dono, o supervisor, o acionista, certo? Quem que é o tático? Quem coordena, o coordenador, o supervisor, o líder, o encarregado de turma, esse cara, esse feitor, esse cara que tem essa comunicação aqui no meio, né? E o operacional é quem bota a mão na massa, é quem faz, é quem executa. Aí você fala assim, senhor, quem que é mais importante? Não tem mais importante. Cada um tem seu peso, cada um tem sua atribuição. Cada um deve responsabilidade e é importante. Não adianta ter o estratégico se não ter o tático. Não adianta ter o tático se não ter o operacional. Então, eles se precisam um do outro. Tá certo? E dentro desse organograma, desculpa, tem as linhas de comunicação, né? Que é essas linhazinhas que emendam os quadradinhos. Esse cara aqui manda nesse grupo de pessoas aqui. Esse cara aqui, ó, coordena esse grupo de pessoas aqui, ó. Então, é quem comunica com quem. Se eu for precisar de fazer uma reunião de planejamento para alinhar as metas, alinhar os objetivos, com quem que eu vou chamar? Né? Quem que eu preciso? Eu vou chamar todo mundo para falar? Não precisa. Você vai chamar as peças-chave, né? E aí neste organograma, na construção dele, você vai perceber na linha de comunicação quem é que manda em quem, né? E aí uma brincadeira que todo mundo conhece, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá certo? E ainda para continuar falando sobre as competências, né? Lá no Recursos Humanos, quando você desenha esse organograma, que você sabe quem que é as pessoas, você vai como é que eu vou dizer? Você vai distribuir as atividades de cada cargo, tá? Nas competências, né? Lembra que eu dei o exemplo? O recepcionista tem como objetivo, qual que é as atribuições desse recepcionista? Atender o telefone, atender o cliente, encaminhar, nananana. E aí lá na aula, nessa aula aqui, eu não me lembro que dia que foi, na aula do dia 12/2, né? Eu falei sobre isso aqui. Né? E aí, enfim, né? Vai detalhar as atribuições deste cargo. Tá certo, pessoal? E aí, depois disso aqui, eu passei para vocês a atividade número 1, que a gente comentou em sala de aula. Né? Essa atividade foi o sexto encontro, foi dia 19/2. Depois a gente corrigiu ela. E aí, depois disso, que eu vou cortar o vídeo aqui agora, a gente começou a fazer o projeto. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu percebi assim que houve muitos murmúrios, muitas coisas. Pessoal, eu estou me desdobrando no que eu posso. Se tá difícil para vocês, imagina para nós. Que nós temos centenas de alunos, cada um de uma dúvida perguntando. Eu estou aqui focado o tempo todo focado, lendo, escrevendo, pesquisando no computador, na internet, o tempo todo dando apoio para aluno. E vocês? Eu não sei como é que vocês estão aí. Pode ser que uns estão bebendo hora dessa, pode ser que alguns estão assistindo, sei lá, novela, olhando no Facebook olhando no Instagram e vendo a revisão da aula aqui, ó. Pode ser que muitos estão nem dando bola porque eu estou falando. Pode ser que muitos não tenham internet, não tenham uma estrutura. Então tem vários ângulos, né? Então o que acontece? Eu não sei como é que está do lado daí. Eu posso dizer que do lado de cá, eu estou me desdobrando no máximo possível. Ontem, por exemplo, eu fiquei das 7 da manhã até quase 2 da manhã em prol de atender vocês, tá certo? Então esse vídeo que eu vou gravar agora, o vídeo 2, vai ser a estrutura do projeto.
eu quero que vocês entendam é que existe uma estrutura de projeto. Tá? E as atividades que eu estou cobrando de vocês é vocês desenvolverem esse projeto. Às vezes vocês não sabem fazer uma comunicação boa. Fala, professor, eu não estou entendendo, Às vezes você não está entendendo baseado no seu projeto, baseado no que você escolheu, né? Baseado no que você quer planejar. Tá? Talvez essa foi uma má escolha sua. Mas a estrutura do projeto em si é muito simples, tá? Existe o passo a passo, que eu já venho falando nas últimas aulas, e hoje a gente vai revisar aqui, tá? Então vou finalizar esse vídeo 1 aqui e vou abrir o vídeo 2 para a gente falar sobre a estrutura do projeto, tá? A partir desse vídeo 2 agora é a estrutura do projeto e os exemplos da estrutura desse projeto. Até mais, pessoal!